Olá, meu nome é Malu e ultimamente tem uma coisa que tem me incomodado muito, que é aquela vozinha chata que parece toda vez que eu tô me sentindo meio pra baixo, que é tipo 100% do meu tempo, e ela fica repetindo pra mim assim: "Isso não é pra você". E eu tava refletindo muito sobre isso, porque como uma boa mulher segura, essa voz sempre me veio na cabeça, principalmente quando eu vejo o sucesso de outras pessoas. E não é só inveja, é tipo um jeito de me inferiorizar. É como se fosse uma prova de que sempre vai ter alguém melhor do que eu vou passar vergonha se tomar iniciativa, que eu vou ser julgada, que eu não sirvo pra nada. Resumindo, é uma voz que me desmotiva toda vez que eu penso em tentar alguma coisa nova, como se aquilo realmente não fosse pra mim. E eu fico pensando, você já passou por isso? Porque às vezes essa voz ela aparece quando você quer começar um novo projeto, ou quando você quer se expor mais nas redes sociais, quando você quer falar algo que você pensa num grupo de amigos, ou até quando você quer falar para as pessoas que você acha que são superiores a você, e aí você fica com medo e acaba ficando quieto. E o mais cruel é que essa voz parece que ela tá te protegendo, como se fosse melhor não tentar pra não correr o risco de falhar. Porque se você não tenta, não dá pra fracassar, né? Mas aí você pensa em quantas vezes você já desistiu de alguma coisa por causa desse pensamento, ou quantas oportunidades você deixou passar, e o quanto você andou pra trás só porque deu ouvidos a essa voz. E você pensa que essa voz na real é o seu pior inimigo. E eu vou te contar, eu passei por isso a minha vida toda. E já adianto, não é nada legal dar ouvidos ao seu pior inimigo. É muito mais frustrante você desistir sem tentar do que tentar e não conseguir. Talvez você também já tenha se sentido assim. E se você nunca se sentiu, talvez esse vídeo nem seja pra você. Mas pra quem já se sentiu, eu tô aqui pra te dizer que você não tá sozinha. E o que me fez refletir é que essa voz não fala só sobre o medo de fracassar. É o medo verdadeiro de ser insuficiente. Aquele medo de descobrir que não importa o quanto você tenta, você talvez não seja tão boa assim. Ou pior, que as pessoas percebam isso. Porque dói muito sentir que talvez você não tenha valor, que ninguém queira te ouvir, que o que você tem pra mostrar não seja interessante, ou que se alguém elogiar, você acha que a pessoa tá falando só da boca pra fora. Aí muitas vezes a gente acha que o problema tá no mercado, no algoritmo, ou as pessoas que não nos entendem, mas na verdade o maior obstáculo tá dentro da gente. E essa voz tá dizendo o tempo inteiro, isso não é pra você. Não fala só sobre o que tá lá fora, ela fala mais sobre o que você acredita sobre si mesma. Tem uma analogia que eu amo, que quem for 30 a mais ou fã da cultura pop vai entender. Eu sou super fã da Britney, né? Da Britney Spears. E pra quem não sabe, quando ela era pequenininha, ela e a Christina Aguilera participavam juntas de um programa de TV. E alguns anos depois, a Britney virou tipo um fenômeno do pop absurdo, né? Até hoje, todo mundo conhece ela. E a Christina também ficou gigante, mas num estilo diferente de música. E nem sempre com o mesmo nível de fama e mainstream que a Britney. Agora, você imagina se a Britney tivesse olhado pra Christina e pensado, meu Deus, olha a voz dessa mulher, quem sou eu perto dela? Imagina se ela tivesse desistido de lançar a carreira solo porque achou que só cabia num grupo. Já que tava na moda aquelas girls band, não sei assim que fala, mas ela ia entrar em uma, mas aí ela decidiu que não. Ou se ela tivesse ficado calada sem dar opinião no primeiro clipe dela, que é aquele conceito high school, né, super bombado. Porque pra quem não sabe, ela que definiu tudo isso, porque ia ser uma estética completamente diferente. E a Cristina também. Imagina se ela tivesse pensado, ai, eu nunca vou ser tão popular quanto a Britney. Então pra que eu vou tentar? Ou se ela tivesse aceitado a ideia de que era inferior, coisa que a mídia vivia tentando empurrar nelas. E ela não teria feito álbuns incríveis, não seria reconhecida pelo talento absurdo que ela tem. Nenhuma das duas teria deixado marca no mundo se tivessem acreditado que isso não é pra mim. Porque sempre vai existir alguém que parece melhor, mais talentosa, mais bonita, mais carismática, mais tudo. Mas você só descobre o que é pra você quando você se permite tentar. Às vezes a gente acha que pra ser suficiente precisa ter a maior técnica, falar perfeitamente, ter dinheiro, ser carismática, ser bonita. E é claro, se você tiver essas coisas, sua vida pode parecer mais fácil. Mas a real é que ser suficiente é só ter coragem de ser quem você é e mostrar isso pro mundo, mesmo sem garantias. E talvez você esteja me ouvindo agora e pensando, tá, mas e se eu tentar e ninguém ligar? Ou, e se meu trabalho não ficar bom? Ou ainda, e se eu descobrir que eu não sou tão incrível quanto eu queria ser? Eu entendo porque eu também penso assim o tempo inteiro. E muito mais do que você pode imaginar. Mas deixa eu falar uma coisa, você nunca vai saber se é pra você se você nunca tentar. E sabe o que mais dói
além do medo de fracassar, é sentir que a gente não tem o direito de querer. Como se querer algo fosse uma grande ousadia. Mas não é. Você tem o direito de querer e de tentar e de existir no mundo do jeito que você é. Então, se você tá aí com medo de parecer insuficiente, eu quero te dizer, você não precisa ser perfeita, você não precisa ser a melhor. Você só precisa acreditar que também é pra você. Eu sei o quanto isso é difícil, mas se algo tá no seu coração, se te chama, se te faz os seus olhos brilharem, então é pra você. E esses conselhos ajudam muito quando a gente tá se sentindo pra baixo. Eu mesma tenho essa mania de ver a vida em preto e branco, sempre muito pessimista com tudo o que acontece, e nunca enxergando a vida como um aprendizado. E eu tô tentando ser mais compassiva comigo mesma e eu entendo o quanto isso é difícil. Às vezes esses conselhos podem parecer rasos ou até mesmo sem relevância, mas eles ajudam a gente a se compreender melhor e a se aceitar do jeito que a gente é. E sermos mais compassivos conosco. Acreditar em você, mesmo quando a sua própria cabeça te tenta convencer do contrário. Porque às vezes é só dar o primeiro passo e já muda tudo. E nunca se esqueça, se você sente que é pra você, é porque é.